Olá, meus queridos irmãos e irmãs, eu desejo paz de Jesus a vocês, boa noite. Estava aqui sozinho um pouco na sala de casa e refletindo em algumas coisas, falando com o Senhor. E senti o desejo de fazer essa live. Duvido que, acho que pouquíssimas pessoas vão poder assistir lá agora ao vivo, até por causa do horário, 00:30. Mas esse vídeo fica, fica disponível e é possível que os irmãos se somem depois. Eu quero falar um pouco sobre a unidade. E vou tentar ser direto. A unidade não se constrói com irenismo. A unidade não se constrói quando a gente, para manter a unidade, prefere deixar o erro de lado. Entende? E aí você pergunta para a pessoa: o que você acha sobre esse fato? Que aconteceu isso, não é errado? A pessoa responde: é errado, eu concordo com você, Fernando. É errado. Ótimo. E aí eu pergunto: o que você fez a respeito? E a pessoa responde: não fiz nada porque eu preferi manter a unidade. Então, quando o instrumento da unidade é o pacifismo, é o irenismo, irmãos, é muito simples. Um documento do Concílio Vaticano II sobre a unidade, chamada Unitatis Redintegratio, vai falar da unidade entre os cristãos, estabelece princípios que devem ser levados em conta não somente no ecumenismo, na unidade dentro da igreja. E esse documento condena o irenismo. A palavra irene no grego significa paz, né? Quando você coloca a paz como o valor último e você, para não ter estresse, para não ter tensões, você engole o erro. Você faz vista grossa e deixa as coisas como estão. Você, com isso, faz a manutenção de coisas que não agradam ao Senhor. Essa é a grande verdade. E isso tem consequências. E aí as pessoas disseram assim: não, Fernando, o problema não é dizer a verdade, mas é o modo. Eu concordo plenamente. O modo de dizer a verdade faz toda a diferença. E o Papa Bento XVI ensina, que o modo da gente dizer a verdade é na caridade. E não somente isso, o Evangelho coloca para nós alguns ensinamentos muito interessantes. Eu vou contar um pouco da minha história com relação a esse tema, para deixar as coisas bem claras e ilustradas, ok? Em 2016, 3 amigos meus me relataram que haviam sido proibidos de pregar. E aí eu falei: poxa vida, que absurdo isso, né? Porque eu conhecia eles, sabia que não havia nenhum escândalo moral contra eles, sabia que não havia nenhum problema doutrinário, não era nada que eles tinham pregado contra a doutrina, então não havia problema moral, não havia problema doutrinário. Então não havia... estavam em comunhão com seus bispos. Dois deles tinham carta do bispo e um tinha carta do pároco, atestando comunhão com a igreja, mas foram proibidos de pregar. Então, assim, descartamos aqueles motivos lícitos numa primeira instância.
Aí a gente, conversando com eles, perguntei, tá, mas você foi procurado em particular? Te deram os motivos pelos quais você está sendo proibido? Porque, afinal de contas, o Evangelho diz isso, né? Se você tem algo contra teu irmão, procura-o em segredo. E se ele te ouvir, terás ganho teu irmão. Se ele não te ouvir, você procura uma testemunha. Se ele te ouvir, terás ganho teu irmão. Se não, dize-o à igreja. Esse é o ensinamento. Eu perguntei a esses 3 irmãos que haviam sido proibidos e eles falaram, não, olha, a gente... Eu não sei o motivo, simplesmente me ligaram e cancelaram o encontro que eu ia pregar, etc. E tal. E aí, eu sei que esses 3 eram amigos próximos meus que me contaram isso e que aí eles começaram a relatar, isso aconteceu com outro, isso aconteceu com aquele, isso aconteceu com esse, isso aconteceu com aquele outro. E é uma prática antiga. Já aconteceu muitas vezes em muitos lugares. Aí eu escrevi no meu blog sobre a Rocha de Pedro e no meu perfil um texto sobre a autoridade das lideranças. Mas eu fiz isso no campo das ideias. Eu peguei os estatutos dos serviços do ICRIS, né, dos serviços internacionais da renovação na época, serviços, né, e tirei dali aquilo que o estatuto fala a respeito das instâncias de coordenação, que elas são de serviço e para gerar comunhão e não de governo e por aí vai. Uma série de outras coisas eu fui pegando dali. E eu escrevi então sobre a liderança, a autoridade, com base nesse estatuto, de modo genérico, no campo das ideias. E o máximo que eu citei instâncias foi quando eu quis exemplificar. Por exemplo, eu quis dizer assim, eu colocar assim, olha, as instâncias são instâncias de serviço. Então, tipo, coordenador latino-americano, ou coordenador nacional, ou coordenador estadual, ou seja, eles não têm munos de governo para proibir ou para enviar, né, alguém. Eles prestam um serviço de comunhão, né? Outra coisa é o coordenador diocesano, porque o diocesano ele tem a provisão de um bispo, né? Mas não é o caso de todas as outras instâncias. Aí eu fui explicando essas coisas e tal, mas sempre no campo genérico, não citando nenhum caso específico que tenha acontecido com o estadual X no lugar Y, ou com o nacional, nada. Fui, sabe, exemplificando tanto um artigo que poderia ter servido em 2006, em 2015 e agora 2020, onde nós temos coordenadores diferentes, porque foi um artigo abstrato no campo das ideias. Coloquei esse artigo, né, e houve na época um bafafá e muita ressonância, porque a quantidade de gente que já passou por isso não é pequena, é muita gente. Então houve esse burburinho, etc e tal. E aí um segundo artigo eu escrevi a respeito das diferenças, das distinções entre as diversas expressões carismáticas, né? Uma coisa são os institutos de vida consagrada, outra coisa são as comunidades, outra coisa é a RCC, outra coisa, sabe, outra coisa e por aí vai. Eu elenquei e fiz diferenciações, por que é diferente um do outro e porque todos, o que é que torna todos carismáticos e o que é que nos diferencia, né? Dado assim, sempre no campo das ideias. Então eu lembro que esses artigos que eu fui escrevendo sobre autoridade e sobre comunidades e corrente de graça começaram a ser tomados como afronta às lideranças. E aí eu prontamente
me pronunciei dizendo que não, que os irmãos ficassem, que eu não estava afrontando, e muito pelo contrário, eu disse, olha, pelo menos em nível nacional, os irmãos até o momento estão sendo exemplares, e eu lembro que, né, isso tudo é passível de verificação e por aí vai. Então eu não tinha necessidade nenhuma de procurar ninguém em privado, porque eu não estava condenando ninguém por nenhuma prática específica, né? Eu estava escrevendo sobre a autoridade, escrevendo sobre a natureza de uma comunidade, a natureza da renovação, a natureza disso, daquilo. Então, fazendo distinções, né? Aí aconteceu que eu fui pregar um encontro numa diocese e quando eu cheguei lá, o coordenador do Ministério de Pregação daquela diocese me procurou. Eu estava entrando na sala para pregar, ele me chamou, eu voltei. E aí ele disse assim, irmão, ó, eu queria só te dizer o seguinte, você vai pregar porque você já está aqui. Mas o certo era que você não tivesse vindo, né? Aí eu falei assim, nossa, mas por quê? Ele falou, não, você não está em comunhão, né? Está com uma série de problemas aí. Eu falei assim, mas por quê? Não, porque você anda dizendo algumas coisas e tal. Aí eu fui apertando, não, mas o que eu estou dizendo? Qual é o erro? Por favor, me ajudem. Aí, lógico, o irmão começou a gaguejar, ele não sabia. Aí ele falou assim, irmão, me perdoa, eu só estou comunicando. Então, mas quem é que está dando a ordem? Aí, é o diocesano? Aí apertamos o diocesano, não era o diocesano. Aí fomos para o coordenador estadual do ministério, não era o coordenador estadual do ministério. Aí fomos para o estadual espanou, não era o coordenador estadual também. Então aí eu lembro que um jogou para o outro e ninguém assumiu aquela proibição, né? Eu tinha a carta do meu bispo, eu levei a carta do meu bispo, disseram para mim que a carta do bispo não adiantava, que tinha que ser a carta do coordenador da renovação. Não foi problema nenhum, porque naquela época eu representava a Associação do Senhor Jesus na Comissão Arquidiocesana de Campinas. Então, pedi a carta, a coordenadora me deu a carta e eu apresentei essa carta, né? Sem problema nenhum. Entreguei a carta e por aí vai. Aí eu preguei o retiro, tive a oportunidade de falar com aquele irmão de novo e eu falei assim, olha meu irmão, eu quase nunca saio da minha cidade para pregar, quase nunca. Porque eu tenho 5 filhos, naquela época eu tinha 4. E 2 deles são autistas naquela época, hoje são 3 que são autistas. É muito difícil para mim sair de casa, é muito complicado, então eu discerni bem, conversei com a minha esposa, eu fiz um sacrifício, minha esposa fez um sacrifício ainda maior. Então eu fiz o esforço, peguei um avião, eu cheguei aqui. Então eu queria dizer para você assim que é muito doloroso ser tão mal recebido. É muito doloroso você vir para fazer a missão e você ser recebido como uma persona não grata, que vai pregar porque já está aí, senão te mandava embora. Porque foi isso que eu ouvi naquela diocese, naquela época. Aí, irmãos, eu cheguei de volta em casa, preparei uma carta para todo o conselho estadual, né, para o estado onde aquela diocese ficava, e disse aos irmãos, narrei o que ocorreu, eu expliquei aos irmãos, aquilo que tinha sido falado para mim. Mostrei aos irmãos a carta do meu bispo, mostrei aos irmãos a carta da minha coordenadora diocesana, que eu estava em comunhão, né? Eu, graças a Deus, sempre tive muito boa amizade com os coordenadores estaduais aqui de São Paulo, Rogério, depois Lucimar, agora o Marcelo Marangon. São pessoas amadas minhas e que me amam, né? Eu amo muito eles e sou amado por eles. Então, assim, o relacionamento sempre foi muito bom. Escrevi a carta para aquele conselho estadual,
falando assim, olha, eu queria saber o que aconteceu, né? Se tem alguma coisa. Falei assim, eu espero que vocês me procurem para me corrigir. Porque se eu tiver algo que eu estou fazendo de errado, eu gostaria de poder ter a oportunidade de ser alertado para que eu possa me corrigir, para que eu possa me arrepender, para que eu possa me emendar, para que eu busque fazer aquilo que eu não estou fazendo, etc. e tal. E aí falei para os irmãos assim, olha, vocês não precisam me colocar na lista de pregadores no estado de vocês. Né? Olha, essa é a lista que nós aconselhamos vocês chamar, né? Não precisa, não é necessário. O que eu peço só é o seguinte, quando eu for chamado e eu discernir com a minha esposa que trabalha, tudo isso, e disser assim, não, eu só gostaria de ter a liberdade de poder exercer o ministério e o dom que o Senhor colocou nas minhas mãos, só isso. Eu peço que vocês, por favor, preservem esta minha liberdade, né? Porque não há nada pesando contra mim que licitamente faça com que vocês me proíbam, né? E naquela época ninguém tinha assumido proibição nenhuma. Aí eu falei assim, olha, eu escrevi estes artigos, eu queria saber qual é o erro desses artigos, e quem é a pessoa que se sentiu ofendida e por quê, porque não se cita nomes, não se cita nenhuma coisa específica. Então eu estou aberto aí, né, para os irmãos explicarem. Bom, eu nunca recebi resposta disso daí. Aí teve um outro artigo que eu escrevi que deu polêmica na época, que é sobre a atuação, era sobre realidades eclesiais e a política partidária. Aí eu peguei o direito canônico, os ensinamentos que a igreja dá, os direcionamentos que a igreja dá, e falei para os irmãos que uma realidade eclesial, né, de direito diocesano ou pontifício, ou enfim, um movimento eclesial, enfim, ele não pode se imiscuir em política partidária, né? E exemplifiquei e coloquei uma série de fatos. Então isso aí também foi terrível, embora eu não tenha, mas, repito, eu tomei o cuidado de não citar casos específicos de estados onde isso acontece ou deixa de acontecer, né? Só no campo das ideias eu falei assim, bom, irmãos, a igreja ensina a respeito de movimentos eclesiais, ou tudo aquilo que leva o nome da igreja eclesial, a não se imiscuir em política partidária e por aí vai. Os indivíduos, tudo bem, mas eu não posso, enquanto, né, o Opus Dei, a partir de agora, o Opus Dei apoia o Aliança pelo Brasil. Não pode. A maioria dos membros do Opus Dei, eu acredito que, né, caminham nesse sentido. Mas o Opus Dei, enquanto entidade, enquanto realidade eclesial, não pode fazer isso. Jamais faria, né? E isso também é verdade para a renovação carismática e por aí vai. Então isso também foi terrível, foi a repercussão, né? Mas, de novo, escrevi no campo das ideias, não responsabilizei ninguém, nem A, nem B, nem C, de nada, né? Aí eu fui de novo convidado para pregar em duas dioceses num outro estado, e com carta do bispo, carta do diocesano, tudo que vocês possam imaginar, e de novo eu fui proibido, né? Uma diocese que é onde os meus pais se casaram, e a outra é a minha diocese natal. Na época isso aconteceu. E aí eu escrevi uma carta para o conselho do estado onde ficam essas dioceses, explicando a eles
o ocorrido, olha, aconteceu isso, houve essa proibição aqui, aqui, aqui. Uma carta muito semelhante à que eu tinha escrito para o outro estado. Falou assim, olha, eu peço que eu possa ser procurado para ser corrigido, o que eu tenho feito é isso, os artigos são esses, se tiver alguma coisa contra mim, por favor, irmãos, vocês apontem para que eu possa me corrigir, eu possa me emendar e por aí vai, né? Não recebi resposta nenhuma e eu insisti até que a coordenadora do estado na época entrou em contato comigo dizendo o seguinte, olha, é o seguinte, nós vamos nos reunir com você. Você tem que ir no Congresso Nacional, que vai ser lá na Canção Nova, e nós vamos nos reunir com você. Eu, a presidente do conselho, e o diretor espiritual, que era o bispo na época, né, o Dom Alberto. Nós três. E só você. Eu aceitei de bom grado, agradeci, fiquei feliz. Falei, pela primeira vez eu vou ter oportunidade de ouvir e ser ouvido, né? Pensei comigo. E me preparei para aquilo, levei a imprimir os artigos e por aí vai. Aí, quando estava se aproximando a data, eu pedi a permissão para que a minha coordenadora estadual, na época, pudesse estar também na reunião, me acompanhando, né? Porque não fossem só três, cujo posicionamento eu já conhecia contra mim, sozinho. Eles disseram que não, que ela não podia, que teria que ser só eu. Aí eu expliquei, um dia antes de sair, era uma quinta-feira, eu tinha que estar lá na sexta. Expliquei ao Padre Eduardo, falei, Padre Eduardo, olha, eu preciso ir para Canção Nova na sexta-feira, às 10 horas da manhã eu tenho uma reunião com fulano, ciclano, Beltrano, isso. Quando eu expliquei isso ao Padre Eduardo, expliquei o que ia acontecer, o Padre Eduardo foi muito caridoso, falou assim, Fernando, eu não vou deixar você ir. Isso vai ser uma inquisição. Você sozinho, com três, né? Você não vai. Eu vou. E eu vou falar com eles. Eu vou fazer a ponte, eu vou construir a comunhão. O Padre Eduardo foi, teve uma conversa com a coordenadora daquele estado, que foi muito bondosa e disse assim, não, olha, padre, não é nada demais, eu só queria explicar para ele que a proibição não foi porque algo errado, é que eu dei uma orientação no estado, nós estamos pregando algumas formações e essas formações exigiam ter participado de uma formação aqui do Paraná, falei o estado, enfim, de ter participado aqui da formação do nosso estado e por aí vai, e era mais por uma questão de um direcionamento, não é nada contra o Fernando em si, etc. Explicaram isso para o padre veio, conversou comigo, né? E aí eu entendi, porque era um dos encontros que eu ia pregar e foi proibido, era um congresso diocesano de jovens. Mas o outro não... realmente era um encontro de primeiro anúncio de um grupo de jovens da minha cidade natal, né? Então não tinha aonde encaixar o discurso. Mas tudo bem. Eu, no sábado, já que eu fui proibido na sexta, porque era dia de trabalho, eu não pude, mas no sábado eu peguei o carro e fui para lá. E mandei mensagem pro pessoal, falou, eu tô aqui, se ainda der pra gente conversar. E aí já me informaram que não era possível, porque eles tinham separado a sexta, né? Aí eu entrei em contato, escrevi, né? E por aí vai. Tive a oportunidade de conversar, estive em 2017, fevereiro de 2017 eu fui para os Estados Unidos no encontro dos 50 anos do fim de semana de Duquesne. Cheguei lá, a presidente do Conselho Nacional estava, outros líderes estavam, né? Estávamos ali. E muito cordial, muito respeitoso, foi, né, o trato, enfim. Mas nenhum tipo de diálogo, nenhum tipo de conversa, nenhum tipo de correção, né? No outro ano, 2018, em 2017 eu tive várias outras oportunidades
e também nenhuma correção, nenhuma palavra, nem absolutamente nada. Em 2018, de novo nos Estados Unidos, em Pittsburgh, nós ficamos 4 dias debaixo do mesmo teto, né? Teve um dia, inclusive, que nós ficamos só eu e a presidente do conselho. Nós fomos para Steubenville, juntos, né? Ficamos juntos o dia inteiro, só eu e a presidente do conselho. Conversamos sobre muitas coisas. Eu falei para ela, nós conversamos um pouquinho sobre unidade dos cristãos, conversamos um pouquinho sobre a Associação do Senhor Jesus. Falei para ela, olha, importante que a renovação abrace o Padre Eduardo, abrace a associação, para que ela se mantenha fiel ao carisma, para que ela esteja unida à renovação e tal. Sabe, fiz conversas assim. E eu voltei daquele encontro nos Estados Unidos numa alegria, sabe, o coração jubiloso, assim, porque eu falei assim, bom, agora vai. Agora nós vamos retomar a unidade, agora vai ser bênção, né? Lá eu expliquei que a associação, a gente estava com um projeto chamado Semeando a Cultura de Pentecostes, acho, junto com o Ark and Dove e tudo isso. Nós tínhamos algumas conferências e aí eu pedi permissão para poder trazer a renovação para dentro disso, falar com a comissão de formação. Aí ela falou para mim, não, olha, vai ser possível sim, a gente, nem que seja por Skype, você explica o projeto da associação e por aí vai. Quando eu cheguei no Brasil, eu procurei o coordenador da comissão de formação, que simplesmente é um amigo, né? Disse, olha, Fernando, eu não tenho permissão para fazer esse convite e tal, e não recebi nenhum tipo de informação. Perfeito. Até aqui, de 2016, nós estamos em 2018 já. Até aqui, eu nunca tinha feito qualquer escrito ou pronunciamento citando nomes. Nunca. Nem quando falei sobre a autoridade das lideranças, nem quando falei sobre questões políticas, nem quando falei sobre as diferenças entre comunidades e grupos de oração, nem quando falei sobre, enfim, nenhum tema. Eu nunca tinha citado nomes ou citado instâncias específicas, e só cartas privadas quando eu precisava falar de coisas tipo, quando eu fui proibido nas dioceses. Eu não publiquei nada, não falei nada a respeito, né? Procurei os irmãos que eram de direito, né? Para dirimir as situações. Foi isso que fiz na época. Até que em 2018 surgiu o CARES. O estatuto foi publicado. Sim. Até que surgiu o estatuto do CARES. E aí, meus irmãos, o estatuto foi enviado, eu recebi por e-mail. Aí o estatuto foi feito público em diversos países e no Brasil ainda não. E eu fiquei aguardando. Aí eu perguntei para um coordenador da renovação nos Estados Unidos e para o encarregado da Frater nos Estados Unidos se já era público lá o estatuto. Eles disseram que sim. Aí eu perguntei para o Oreste, que era o coordenador, né, que era o diretor do escritório do ICRIS. Já é público? Ele disse, não, já é. Falei, eu posso partilhar isso com os amigos? Posso mandar? Pode. Aí eu publiquei o Estatuto do CARES no meu blog sobre a Rocha de Pedro. Ninguém ainda tinha publicado nada, feito nada público no Brasil. Eu fui procurado, até me mandaram mensagem, por que você não esperou? Eu falei assim, eu esperei, né? Esperei uns 4 ou 5 dias e já era público em todos os lugares, e aqui não sei qual era o problema com o Estatuto. E publiquei o Estatuto, li o Estatuto em vídeos, fiz explicações, fiz comentários a respeito do Estatuto, né? Porque eu havia lido não somente o Estatuto, mas perguntas e respostas também, um documento muito interessante, que convidava todos nós a recepcionarmos os estatutos, refletirmos sobre ele de modo aberto, o mais inclusivo possível,
enfim, uma série de coisas que sempre estavam escritas ali. E eu, desde 2016, o Senhor Deus tinha me privilegiado com a graça de participar dos principais eventos da renovação em nível internacional, onde os encarregados do processo do serviço único estavam e falavam a respeito. Então, assim, eu estava numa posição privilegiada. Eu não era alguém totalmente aliado do processo falando besteira. Não, eu participei dos encontros, eu fui em Roma, eu fui aos Estados Unidos, eu tive conversas com Michel Moran, tive conversas longas com Oreste Pesari, eu conversei com Pino, entendeu? Eu tinha, de fato, muitos elementos para refletir e fiz as reflexões. Aí, houve uma carta no Brasil chamada Carta à Família Carismática. E nessa carta se comunicava a criação de uma comissão estatutária para definir o porvir da corrente de graça no país. E teve um momento que dizia assim, olha, existem pessoas por aí, né, movidas por suas próprias paixões, no desejo de ouvir novidades e falar novidades, etc. e tal. Enfim, todo mundo mandou mensagem para mim dizendo, isso aí esse cara que tá falando aí é você, Fernando. Porque a única pessoa que tá falando do Caris até o momento é você, né? Tava um silêncio imenso em 2018 e ninguém falava nada, né? Então você, a pessoa é você mesmo, etc. e tal. E eu fiquei em silêncio na época e chateado, triste com aquilo. Nossa, poxa, que pena. E aí eu percebi que aquilo estava errado. Eu falei assim, não é a criação de uma comissão estatutária entre só duas expressões que iam poder refletir e as demais, se usassem qualquer meio para falar a respeito, estariam encaixados dentro daqueles que não gozam de legitimidade e que são movidos por suas próprias paixões no desejo de ouvir novidades. Entende? Aí, gente, eu conversei com o Padre Eduardo, conversei com a nossa equipe, e o Padre Eduardo, nós montamos uma carta, e essa carta foi enviada somente, né, para os encarregados do Caris e para presidente do Conselho aqui do Brasil, propondo um modelo mais inclusivo de diálogo. E eles simplesmente responderam, não, isso aí vai acontecer mais lá na frente. Agora não, agora é só a gente mesmo. O resumo da resposta foi esse. Então eu relatei isso para a comissão que o Papa tinha escolhido em Roma para pensar o serviço único. Michel Moran, Pino Scafuro, Oreste Pesari e Julia Torres. Eu relatei, né, como a coisa estava sendo conduzida, como os documentos que chegaram no Brasil diziam que a coisa deveria ser e uma proposta de um modelo mais inclusivo. Então fiz isso uma vez. Não recebi assim grandes respostas. Aí houve o momento da nomeação da equipe internacional, né? A equipe internacional foi nomeada, Jean-Luc. Eu tinha estado com ele nos Estados Unidos, na cidade de Augusta, porque eu participei do último encontro da Frater lá, em Augusta. E aí apareceu o nome da Gabriela, do Shalom,
como a representante do CARES para a América Latina. Né? E aí as propostas que eu tinha mandado para aquela comissão, encaminhei para Gabriela, enfim, uma proposta inclusiva, onde todas as expressões pudessem dialogar, onde a Associação do Senhor Jesus, que é a nossa expressão, pudesse estar presente e por aí vai. Sempre nesse sentido, relatando os fatos, mostrando os documentos que existiam, os pronunciamentos que foram feitos, os encontros, o que foi falado nos encontros e por aí vai. Né? Até que nós chegamos a setembro de 2018. Em setembro de 2018, houve reunião do Conselho Nacional e o Padre Eduardo estava presente, participando, mas ele não ficou a reunião em toda, ele foi embora na sexta. Quando o Padre Eduardo saiu, no sábado pela manhã, houve logo no início um momento lá de choro, e aí foi dito lá que havia uma perseguição contra a presidente do conselho, calúnias e difamações e tudo isso. Aí o meu nome apareceu na reunião do conselho, que seria eu que estaria fazendo isso. E aí teriam dito ela, mas vamos procurar o Fernando e vamos falar com ele. E a resposta teria sido, não adianta, nós já tentamos, e não, o Fernando é irredutível, ele não quer mudar, e etc. e tal. Então foi isso que aconteceu nessa reunião triste. Eu tenho já alguns amigos, né, no Conselho Nacional que depois me relataram isso. Mais de um me relatou. Uns três ou quatro. Me relataram que isso aconteceu. Eu fiquei muito triste. Esperei. E no dia 4 de outubro, eu escrevi uma carta para os membros do Conselho Nacional na época, aonde eu contei toda a história que eu estou contando nesse vídeo. Toda. Desde 2016 até ali. E nesta carta, aí eu dei nome aos bois. Diocese tal, fulano de tal, fez assim, assim, assim. A carta, ali eu dei nome aos bois. Ali eu mostrei as comunicações que eu tinha feito com Roma, né? Os pedidos que eu tinha feito a Roma de um processo mais inclusivo, nada, né, demais. Mostrei, fiz isso, aí tornei isso tudo público porque não havia nada demais nesses escritos, né? Só relatando fatos, só relatando fatos. Aí houve uma instrução de que o Fernando não deveria ser ignorado, eu deveria ser ignorado, ninguém deveria me responder. Esperei alguns dias, enviei novamente a carta dizendo aos irmãos que se não houvesse contestação, se ninguém me desse uma resposta, nada, seria a última vez que eu estaria realmente esperando qualquer tipo de correção fraterna, e que eu tornaria a carta pública para todo mundo saber o que estava acontecendo. Por quê? Porque até naquela altura, muitas dioceses do país já estavam pintando o Fernando Nascimento como o divisor da renovação carismática. E isso é muito doloroso para mim, porque como eu amo a renovação. É onde eu conheci o Senhor Jesus, é onde eu passei a minha vida. Eu dei os melhores anos da minha vida, da minha juventude, para a renovação. Eu abandonei a casa dos meus pais logo depois que voltei do seminário. Morei em garagem, passei frio,
não tinha parente nenhum, nada lá em Pelotas, madrugadas a fio dentro do Escritório Nacional, trabalhando pela renovação, entregando né? Eu posso dizer assim que eu amo a renovação porque eu sofri por ela, dei vida por ela, sabe? Dei meu coração, entreguei tudo que tinha. Então, assim, eu tornei público a carta que eu tinha escrito. Tornei pública a carta. E porque ninguém havia me respondido. Só aí, meus irmãos, outubro de 2018, foi quando, pela primeira vez, eu fiz uma publicação onde eu citava nomes e fatos específicos. Só ali. Antes disso, nunca tinha feito. Todas as vezes que era algo específico, com uma pessoa específica, sempre em privado. Nunca aberto. Só reflexões no campo das ideias, abertamente. Só ali. Então, assim, o problema não é dizer a verdade, é o modo como você diz a verdade, Fernando. Eu analiso como as coisas aconteceram e vocês me perdoem, mas eu procedi retamente. E procedi como o Evangelho manda proceder. Sabe? Diante do erro, diante de problemas como a autoridade das lideranças, colisões entre expressões de renovação, problemas com relação à realidade eclesial mexendo com política partidária, etc. e tal, eu não me calei, mas também não parti para o lado pessoal ou nada disso. Então eu fiz reflexões no campo das ideias sobre temas pertinentes, né? Inclusive reflexões que cabem, que são atemporais. Elas servem para qualquer momento da vida da renovação, seja quem for o coordenador. São reflexões que são atemporais, elas servem porque elas se dão no campo das ideias. Não se fixam em coisas específicas, em situações específicas, em nomes, em fulano fez, ciclano deixou de fazer, nada disso, né? Então, as reflexões eram sempre assim. Quando era algo específico, em particular. E eu só tomei a decisão de tornar pública uma carta que citava nomes depois de ver esgotados os recursos e depois de ver que o dano era muito grande. Dioceses, líderes no país inteiro, já me considerando persona não grata. Entende? Então eu falei assim, não, essas pessoas precisam ter acesso à verdade dos fatos. Precisam ter, não sei se elas vão acessar, mas elas precisam, isso precisa estar acessível. Então, aí, com essa intenção, eu tornei tudo público. Aí foi o caos, né? Foi uma grande luta, um grande problema, né? E de lá para cá tem sido bastante difícil. Eu vou dizer para vocês o seguinte, e agora é a parte, né? Todas as coisas que eu escrevi e falei, olha, dos carismáticos que eu conheço, do meu convívio, 80% deles concordam comigo. 80%, ou se não mais, concordam com aquilo que eu escrevi sobre a autoridade das lideranças. Concordam com aquilo que eu escrevi sobre a questão político-partidária. Concordam com aquilo que eu escrevi sobre comunidades.
E aí eu me pergunto, e por que vocês enxergando as coisas não fazem absolutamente nada? Por que vocês enxergando as situações não agem, não falam, não, sabe, ficam num silêncio sepulcral? Quando eu comecei a escrever a Roma, relatando o processo, como o processo havia se dado, todos falavam nos bastidores comigo dizendo, ó, tá errado. Não, isso aí não tá legal. Isso está fechado. É um petit comité. Isso não é inclusivo. As pessoas não estão podendo participar do processo. Cara, muita gente veio falar comigo. Quantas pessoas fizeram alguma coisa? Quantas pessoas procuraram os responsáveis? Quantas pessoas informaram os encarregados, né, da comissão de criação do CARES para que algo fosse feito? Ninguém. Até aquele momento, ninguém. Só em 2019, né, quando teve reunião em Roma, que aí algumas pessoas foram conversar, mas aí o leite já estava derramado, né, porque... Aí que algumas outras vozes começaram a se levantar no país para falar a respeito, né, dessa situação. O CERN começou a falar em 2019 sobre essa situação e por aí vai, né? Explicar sobre cáries e tudo isso, né? Só aí. Mas ninguém falava nada. Então, por que não, Fernando? Por que ninguém falava nada? Porque a gente preferiu manter a unidade. Vocês me perdoem. Isso é irenismo. Isso é pacifismo. Isso é conivência com o erro. Entendeu? É conivência com o erro, irmãos. Conivência com o erro. E aí, esses camaradas que não falaram nada, que não fizeram nada, que foram coniventes o tempo inteiro, com o erro, simplesmente depois, sem conhecimento de causa, sem nada, vem me dizer, poxa, Fernando, você é um problema para a unidade. Enfim, tudo isso aconteceu em 2019, até o fim de 2019. Mas 2019 é o ano jubilar da renovação no país, né? Ano jubilar. E o jubileu é o ano do perdão. E eu refleti sobre isso algumas vezes e no início desse ano eu falei assim, olha, eu quero fazer a minha parte para começar uma nova história. Eu não vou fazer de conta que nada aconteceu. Eu não vou ser irenista. Entendeu? E não vou dizer que errei, que cometi algum erro no meu proceder. Eu tenho pecados. Então, dos meus pecados, tomando consciência deles, eu peço perdão. Mas se não errei, eu não tenho por que me arrepender se eu não fiz nada errado. Né? E aí eu vi o ENF, vi as pregações que foram feitas lá e fui tocado por elas. E falei assim, quer saber? Eu quero então dar meu passo. Eu vou dar, esse é o ano do perdão, né? O ano passado foi o jubileu e agora é o primeiro ano dos próximos 50. Então eu retirei da internet todas as cartas, tudo que eu havia escrito, até as coisas que eu tinha certeza que não eram demais, não eram nada demais, mas que, sei lá, poderia dar interpretação, então eu preferi simplesmente eu tirei. Entendeu? Mas eu ainda escuto, né? Vamos lá, vamos fazer unidade. Fala assim, não, olha, o problema é que, cara, com o Fernando
Não dá, né? Aí eu me pergunto assim, qual foi o grande pecado que eu cometi? Ah, o Fernando escreveu para Roma. Certo. O que eu escrevi? Porque assim, se eu escrevi mentiras, se eu relatei inverdades, né? É fácil, porque aí é só você pegar, provar, falar assim, não, isso aí, isso que foi falado é um erro. Isso que está falado, o Fernando inventou, isso aí é mentira, né? E acabou, entendeu? Porque essas pessoas têm muito mais acesso a esses superiores em Roma do que eu. Né? O problema é que eu só relatei fatos, né? Então, assim, eu nunca fiz juízo de caráter, nunca escrevi dizendo fulano, ou ciclano, ou beltrano tem sede de poder. Poderia ter falado isso, porque às vezes é o que transparece, mas nunca falei isso. Eu nunca emiti um juízo de caráter sobre essas pessoas. Eu estou realmente aqui lembrando e pensando nisso. Nunca emiti um juízo de caráter. Nunca falei, ó, fulano é mal, ou é manipulador, ou é luta de poder, é briga. Não, sempre relatava. Olha, foi, foi dito que se criava uma comissão assim, assim, assim. Esse processo, por causa disso e disso e disso, não é inclusivo. Existe uma série de outras expressões que não estão podendo participar, etc. e tal. Gostaria que, por favor, pudesse ser feito algo para que todos pudéssemos participar, etc. e tal. Era sempre nesse nível. Quem teve oportunidade de ver essas cartas, via que as cartas eram, modéstia à parte, as cartas eram impecáveis. Modéstia à parte. Não tinha nada nelas que pudesse ser considerado nocivo. Né? Mas eu estava falando mal em Roma. Foi o que foi dito, né? Eu relatei verdades. E tanto foi assim que quando o presidente do Cáris Internacional veio para Fortaleza para constituir o Serviço Nacional de Comunhão, ele fez uma apresentação de PowerPoint e nessa apresentação eu vi lá nela, porque as telas chegaram a mim, eu vi nelas muito do que eu havia relatado. Eu entendi que Roma havia recebido, pesquisado, conversado com as pessoas e verificado que aquilo que eu havia falado era verdade. Depois, né, há uma série de outras questões, né? A unidade não pode ser construída no pacifismo, sabe? A unidade não pode ser construída em cima de outra coisa que não seja a verdade. Não pode. Então, assim, hoje eu vou abrindo meu coração, partilhando aqui. De fato, é isso. Contei toda essa história. Não sei, né, tem 6 irmãos comigo aqui participando. Se alguém quer escrever alguma coisa, falar alguma coisa, eu tô aqui ainda, antes de ir dormir, que já são 1h28, né, irmãos? Eu acordo amanhã às 6 e pouquinho para levar meus filhos na creche, que voltou a creche. Mas é isso. Agora eu já tirei todas essas coisas da internet, mas eu sinto que eu preciso deixar algum registro, porque
Existem pessoas que estão criando a narrativa de que eu fui injusto, que eu fui perseguidor, que eu escrevi inverdades, que eu prejudiquei a unidade no Brasil. É engraçado, né? Eu vou fazer uma analogia, né? É muito, é muito parecido, né? Quando algumas pessoas criticam a Lava Jato de ter fechado empresas e prejudicado o país, etc. e tal, né? O que a Lava Jato fez? A Lava Jato mostrou o que estava acontecendo, né? Mostrou o que estava acontecendo. E qual foi o grande mal que eu fiz à unidade do país? Eu mostrei para muita gente o que estava acontecendo. Porque eu se o que eu tô falando não é verdade, se o que eu tô falando é uma baboseira, é mentira, é fácil, é só alguém pegar sabe, e pegar e me desmentir. Entendeu? Chegar e falar assim, ó, o Fernando Nascimento lá em Campinas tem falado isso, e é mentira o que ele tá falando, é mentira por causa disso, disso, disso e disso. A verdade, irmãos, é o seguinte, nenhuma dessas pessoas pode olhar nos meus olhos, olhar no meu rosto e imputar em mim alguma mentira. Essa é a verdade. E vou dizer agora, vou dizer outra coisa para vocês. Depois que eu saí do seminário em 2006, eu vivi um ano muito maravilhoso, 2006, 2007, anos maravilhosos de santidade, sabe, de entrega no Ministério Jovem, na Renovação, 2008. Mas eu vivi um período de 2009 até, sobretudo de 2009 a 2012, de muita incoerência. Eu não sabia se eu ia me casar ou se eu tinha que voltar para o seminário. Eu era uma pessoa mal formada afetivamente, tinha problemas na minha afetividade, na minha sexualidade. Vivi muitos problemas, muitas incoerências, muitas dificuldades, né? Fui ajudado, muito ajudado nessa época por irmãos evangélicos que me acolheram, me abraçaram quando eu me afastei. Eu me afastei do Senhor por um período de um pouco menos de um ano, foram uns 8 meses assim que eu não quis saber de mais nada. Aí os irmãos evangélicos que eu conheci na faculdade me abraçaram, eu voltei a participar de missas diárias e participava de círculos bíblicos com eles, com amigos evangélicos. Chegou um momento que eu morava em Pelotas que 90% dos meus amigos eram evangélicos. E eles me devolveram amor pelo Senhor, me devolveram o desejo sabe, de seguir com Deus e por aí vai. Eu tinha vivido um momento terrível, né, na época que eu morei em Pelotas, na época que eu morei em Capão da Canoa, na época que eu morei em Toledo, no Paraná, alguns meses. Foi um momento terrível para mim. Era moleque, solteiro, indeciso, não sabia o que fazer, sozinho. Tinha os amigos lá, né, tudo isso. Então vivia as minhas incoerências, as minhas mazelas, as minhas dificuldades. Mas no meio disso buscava o Senhor, caía, levantava, buscava um diretor espiritual, caía, levantava, as minhas inconstâncias. Mas eu vou dizer para vocês o seguinte: eu me casei em 2013, trouxe para minha esposa, para as mãos da minha esposa, um Fernando machucado, ferido. Os primeiros meses, ainda as mazelas apareciam. A Vanessa chorou muito e eu a fiz sofrer. Vinha ferido mesmo. E nós nos abraçamos e a partir de 2014
eu fui me firmando, me firmando, me firmando, voltando às práticas da época do seminário. E eu fui vendo, sabe? Eu vou dizer para vocês, irmãos, nesses últimos 7 anos, eu tenho vivido em graça. Os irmãos não têm pecado grave para me imputar, não. Eu tenho vivido em graça. Estado de graça. Deus me deu filhos especiais. Eu sou pai de uma família numerosa porque eu me abri a vida. Na minha aqui em casa não entra anticoncepcional, não entra métodos que... Agora nós fizemos o discernimento de que, por questão de saúde da Vanessa e por aí vai, nós não vamos ter mais filhos. Então nós estamos fazendo esse espaçamento. Ela passou por 5 cesarianas, o útero está bem delicado, né? Então, por questão de saúde, por questão econômica, uma série. Agora, depois a gente se abriu uma vida e os nossos filhos, 2, né? A gente descobriu o autismo de um, depois o autismo de outro. E a gente não se fechou a vida porque nossos filhos começaram a vir autistas. A gente continuou nos abrindo a vida. Nós tivemos 5 filhos, 3 são autistas. E é dedicação diária, é choro, é grito, são várias dificuldades que o transtorno de espectro autista traz. E a minha vida hoje é a minha família, a minha missão na Associação do Senhor Jesus, a paróquia, a igreja, e ponto. Mais nada. É isso. Então eu posso dizer para os irmãos o seguinte: eu estou com a cabeça erguida por tudo aquilo que nesses últimos anos, desde 2016 para cá, escrevi, tudo aquilo que falei, tudo aquilo que eu mostrei, e pela minha vida com Deus. Eu estou de cabeça erguida. Eu sou um lixo, mas a misericórdia de Deus tem sido maior. Eu vou ver aqui o que os irmãos escreveram. O Alan escreveu para mim aqui: Fernando, você não está só, sabemos da sede e do poder de alguns, você precisa permanecer vivo na SCC, querem apagar seu nome do movimento. Eu vi muitos serem mortos por falar a verdade, pessoas que, como você, deram a vida pelo movimento. É verdade. Eu não sei se é outra coisa, sabe, Alan? Eu sou carismático. Eu vou morrer carismático, com a graça de Deus. Creio que o Senhor vai me dar essa graça. Eu não sei se era outra coisa. Eu sou da renovação carismática católica. É isso que eu sou. Eu sou, né? E vou dizer para você, se esses irmãos, né, porque aí diziam muito assim, mas quem é o Fernando para falar isso? Um carismático católico, batizado do Espírito Santo, que tem um pouco, conhece algumas coisas, viveu algumas realidades e sente dever de consciência de falar. Mas por detrás dessa pergunta, quem é o Fernando, existe uma concepção. Fala assim, não, porque, porque estou revestido de um cargo, eu sou mais importante que você, que é carismático, mas não está revestido de cargo nenhum. Eu posso falar, você não pode. Eles não entendem como serviço. Não entendem como serviço, não. Eles entendem como autoridade e poder. Muito bem. Esse negócio tá longo pra caramba. Irmãos, boa noite. Obrigado por terem me acompanhado. Eu vou deixar esse vídeo aí alguns dias. Deus abençoe, viu, irmãos?
Obrigado aí o Isaías, Gomes Moreira, o Alan. Deixa eu ver aqui o que o Isaías escreveu aqui. Concordo com tudo que falou. Penso que o padre Paulo Ricardo disse há uns anos atrás sobre a ECC está acontecendo. Muitos estão defendendo a instituição e esquecendo daquilo que Deus pediu quando o movimento surgiu. Eu encaminhei carta para a ECC defendendo suas ideias. Eu comungo ainda do seu pensamento. Ah, não sabia, Alan. Poxa vida, que legal. Isaías escreveu. A Aline procedeu. Eu li a carta e apoiei, continuo apoiando. Buscar diálogo não é estar fora da comunhão com o movimento. Isso aí, Aline. Sarinha estava assistindo, Rafael Nascimento passou por aqui, a Laide de Maria, né, passou por aqui, meus parabéns pelo esforço e dedicação. Fabiana Cardoso passou por aqui, alguns irmãos passaram por aqui, até o Fernando Gabriel, que trabalha comigo, passou por aqui. Robson Landim, meu Deus, passei por isso diversas vezes, inclusive ao ouvir essa frase: você não está em comunhão, está dizendo coisas por aí. É, meu irmão, por aí vai. Beleza, deixa eu ver se alguém escreveu mais alguma coisa. Tamo junto, boa noite. Boa noite, irmãos. Deus abençoe, tudo de bom.